Senador, muito obrigado pela presença aqui no Poder Expresso, aqui no SBT News. Começo perguntando do senhor o seguinte: tem uma ação federal a partir de Brasília, a partir do Poder Central, não só do Executivo, do Legislativo e também do Judiciário, em relação à atenção nessas cheias, nas enchentes do Rio Grande do Sul? O governo ontem estabeleceu uma secretaria com status de ministério e indicou um político gaúcho, petista, que um pretenso candidato a governador em 2026 para esse cargo. Qual a avaliação que o senhor faz do ponto de vista político dessa decisão do governo? Primeiro que essa tragédia que nós estamos todos consternados, e aqui toda a minha solidariedade ao povo do Rio Grande, nós temos vários casos de calamidades públicas e períodos de chuvas. Por exemplo, no meu estado, 40 municípios já decretaram estado de emergência e calamidade pública. Mas o que está se vendo no Rio Grande do Sul é um estado devastado e que nós sabemos que vão demorar aí muito tempo para poder ser reconstruído. E agora todos os esforços e toda a força possível, né, dos poderes e da sociedade como um todo será necessário. Então, primeiro dizer que a solidariedade brasileira, eu tenho uma prima que mora lá perto de Gramados e ela me dizendo: Everton, tem muitos movimentos aqui dentro do Rio Grande que defendiam que o Estado fosse um país independente junto com Santa Catarina, dividisse do Brasil e tudo. E num momento desse que se percebe a solidariedade até dos mais carentes do Nordeste ajudando o estado do Rio Grande do Sul, é que mostra que nós somos um país só e que temos que saber conviver inclusive com as indiferenças e com as diferenças. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, quanto às questões das decisões políticas de um governo, o governo ele é político, o governo executivo ele é eleito pelo povo. Então, o presidente, ao tomar a decisão de escolher um ministro de Estado para coordenar esse processo, não só de reconstrução, mas de alinhamento com os entes, tanto Estado quanto municípios, ele é mais do que natural. Você perceba que dentro do Palácio funciona quantos ministérios? Você tem um ministério lá da Casa Civil, o ministro é da Bahia. Você tem um outro ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, ele é do Estado de Sergipe. Você tem um da SRI, Secretaria de Relações Institucionais, ele é do Estado de São Paulo, eleito por lá. E um deputado federal, que é do Estado do Rio Grande do Sul, que é o ministro Paulo Pimenta. Então, óbvio que eu iria estranhar se o presidente colocasse eram lá de Sergipe ou da Bahia ou alguém que não tivesse essa identidade com o Estado afetado, até porque, como ele conhece mais do que todos os outros colegas deles que estão lá, ele terá certamente essa condição de estar nessa interlocução. E o outro ponto é a questão da relação, porque se ele é intersetorial, tem que ser alguém que tem acesso direto ao gabinete do presidente. E, ao que eu sei, ele é um ministro que tem acesso direto, então vai facilitar essa interlocução. É hora de concentrar energia para você fazer as ações de forma coordenada, para que cada ministério não aconteça o que já aconteceu, por exemplo, no governo anterior, cada ministério era uma ilha. Então, cada um decide e faz do seu jeito. Então, não tem herói nessa história. Tem que ter soluções e não de pessoas, mas sim do ente, que no caso o Poder Executivo Federal. O senhor tem uma iniciativa que é o cartão reconstrução, né? Que momento isso pode funcionar em relação a situações como essa? O cartão Reconstruir foi aprovado no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça. Essa semana agora deve já ser aprovado no plenário. Nós estamos pedindo urgência para o presidente Pacheco, ele é de autoria do senador Sérgio Petecão, que foi vítima também, o seu estado do Acre, de enchentes. Então, quando ele deu entrada nesse projeto, já foi antes do estado de calamidade que nós estamos vivendo na situação do Rio Grande do Sul, e que veio de encontro a essa realidade que está lá. Ele é mais uma ferramenta que a União poderá ter para ajudar nesse processo de reconstrução, ou seja, através de
uma norma que o próprio governo vai instituir, mas com a lei criada, ele poderá utilizar recursos que são destinados para enfrentamentos, recursos que estão lá no Fundo de Calamidade Pública para ajudar no processo de reconstrução de casas, por exemplo. Então é um cartão que vai ter ali a condição de ter um saldo X para fazer compra de material de construção e ajudar nas reformas, nas reconstruções de casas das pessoas que vão estar cadastradas no programa. Ministro, outro tema da agenda é essa troca na Petrobras. Como é que o senhor avalia essa troca na Petrobras? Estava prevista, estava precificada, mas qual é a avaliação que o senhor faz em relação à saída do Prats, do presidente? Olha, eu sempre sou muito... toda a relação, principalmente no que trata poderes, ela tem que ter hierarquia. Então, você tem cadeia de comando. Então, o chefe do Poder Executivo é o presidente da República. Então, os cargos que estão todos ali subordinados constitucionalmente ao poder de nomear ou não, ou desonerar dele, ele sempre, para mim, é visto com muita naturalidade. Quem entra e quem sai. O tempo e o termômetro quem sente é quem está coordenando o processo. Então, se o presidente entendeu que este era o momento de ele não fazer mais parte da equipe naquela posição, nós, claro que respeitamos e esperamos que o próximo ou a próxima indicada possa dar conta do serviço. Tem um projeto que tem relação com energia, que é essa questão das offshores em relação a eólicas offshores, essa produção no mar. Como é que está esse projeto hoje, a tramitação dele? O projeto da offshore, ele dá segurança jurídica justamente a essas grandes empresas mundiais que querem investir aqui no Brasil pela potencialidade que nós temos. O Brasil hoje é um dos poucos países do mundo que tem condição de oferecer várias matrizes energéticas ao mesmo tempo. A energia solar, a eólica, a offshore eólica, que seria no mar, temos aí a condição natural de ter destaque no mercado mundial. Então, é um debate que tem que ter muita calma, até porque veio lá dentro do projeto que veio da Câmara alguns outros setores, que também de outras matrizes que vão também discutir a produção de energia que já tem hoje no país, como é o caso do carvão mineral e o gás natural, e que é preciso também, com muita tranquilidade, se entender e discutir esse tema para saber como que nós vamos tratar lá no Senado Federal. Mas agora, até junho, nós estaremos apresentando o relatório e levando para o debate dentro da Comissão de Infraestrutura. Senador, um outro tema aqui, para a gente fechar aqui a nossa conversa, é a importância das cotas. Teve agora uma iniciativa recente em relação à própria renovação. É um tema que a gente sabe que, por mais que tenha avançado no Brasil, ainda tem determinados grupos políticos que têm resistência em relação a esse tema. Queria que o senhor falasse um pouco sobre Muita resistência. A lei das cotas ela vai encerrar agora em junho e o Congresso está aprovando a renovação dela por mais de 10 anos. Essa discriminação, que eu chamo positiva, que já teve em outros países, inclusive nos Estados Unidos lá atrás, ela para outras pautas, ela é necessária para um país como o nosso, que tem grandes desafios. E esses desafios ele passa, inclusive, pela questão da igualdade racial. Hoje, o perfil do servidor público ele ainda é um perfil totalmente diferente e selecionado do mundo real, do preto, do pobre, desses que estão lá na ponta. Então, é preciso você criar mecanismos ou fortalecê-los para que você possa estar dando essa inclusão e essa condição de que o cidadão, a sociedade se sinta representado dentro desses espaços que são espaços públicos. Então, hoje, por exemplo, essa lei ela serviu para que outros poderes pudessem fazer concursos públicos através de normas administrativas, não precisou de lei. O Ministério Público hoje, o Judiciário, os concursos deles não são por força de lei, eles fazem de acordo com parâmetros como já existe na lei federal que trata sobre espaços para a União. Então, é um exemplo que nós estamos dando para que se comece a melhorar e avançar.
eu quero parabenizar a CCJ, o relator Humberto Costa, que compreendeu que desses 20% atuais, podendo aumentar para 30%, nós estamos aí falando de um encurtamento em no mínimo 14 anos para se poder ter uma média maior de pessoas com esse perfil lá dentro para poder ajudar dentro do trabalho da administração pública como um todo. Senador, queria agradecer muito aqui a entrevista, espero vê-lo em outras oportunidades. Muito obrigado. Eu que agradeço, Léo, cumprimento todos os telespectadores e quem acompanha também na rede da Mundial da Internet o programa, e dizer que esse momento agora, principalmente nesse caso do Rio Grande do Sul, que todo mundo leve muita energia positiva, né? E deixemos as bandeiras ideológicas e partidárias para discutir lá no momento da eleição. Agora é hora de unir forças para procurar ajudar a construir soluções e levar um pouco de alento para aquelas famílias que infelizmente perderam tudo, e agora é hora de reconstruir. Pessoal, a gente fica por aqui, agradeço muito a audiência, gentileza aqui com a gente no SBT News, um forte abraço e até a próxima.